Somos reféns de uma elite, de uma casta que há milênios domina a população através da manipulação das informações. Temos em mãos as ferramentas para entender e acabar com esse domínio. Meu nome é Felipe Castelo Branco e esse é o Guerras Silenciosas, Armas Silenciosas. Oi pessoal, estou aqui de novo. Hoje eu gostaria de contar uma história, vamos dizer. Contar a história dessa guerra silenciosa, dessas armas silenciosas. Quando a pessoa ouve guerra, a palavra guerra, já fica achando que, poxa, é uma troca de tiros, é soltar bomba. Não é bem isso. Eu uso essa palavra guerra porque é de fato um sistema de manipulação, mas um sistema de manipulação agressivo, que agride, que domina, que controla, que escraviza a população. Então isso é de fato uma guerra, não é? Só que uma guerra extremamente sofisticada, sutil, subliminar. É uma guerra perniciosa, é uma guerra que é constante, não é? Porque ela utiliza sistemas, utiliza tecnologias desconhecidas da população, não é? E para isso é interessante saber de onde veio isso, como que acontece, como que dura tanto tempo, quais estratégias. Então é bom dar uma pincelada para as pessoas contextualizarem o que a gente está falando, porque isso é muito importante, entender a história. Se a gente olha para trás, a gente consegue enxergar esse sistema de controle, a gente consegue não tão bem enxergar a casta que controla isso, porque eles conseguem mascarar isso muito bem, trocando de nome, casando, pega, sei lá, uma pessoa da casta, dessa casta de controle, casa com uma pessoa de fora, entendeu? Então eles vão mascarando, mas é sempre o mesmo pessoal, a mesma tribo, a mesma banda, o mesmo grupo que controla esse planeta há mais de 5.000 anos. Parece até, não é uma coisa, 5.000 anos, como que é isso? Está parecendo história de ficção científica, história de cinema, né, de filme, né, de Hollywood, mas é isso aí, é exatamente isso daí. E isso, através da história, você consegue detectar isso de uma maneira cabal até. Porque se a gente analisar a situação que a gente vive hoje, se a gente analisar a sociedade que a gente vive hoje, na qual a gente vive hoje, em pleno século XXI, a gente vai ver que é um sistema tribal antigo, não mudou absolutamente nada. O que mudou? Mudaram os brinquedinhos. Hoje a gente tem carro, não é mais carruagem, não é mais biga, com cavalos, não é? A gente tem aviões, os brinquedinhos, relógio, smartphone. Só os brinquedos, só os acessórios mudaram, mas o sistema em si da sociedade é tribal, entendeu? É o mesmo sistema primitivo de relações antigas, de relações controladas e pilotadas por esse grupo, não é? O antigo Coliseu, não é, romano, não é, com os gladiadores se matando lá para entreter a população, o famoso pão e circo, não é? Hoje nós temos os estádios de futebol, não tão violentos, não tão sangrentos, mas é a mesma coisa, a mesma técnica, a técnica do pão e circo, entretenimento e comida, entendeu? É um sistema que você utiliza para tirar a atenção das pessoas, não deixar a pessoa raciocinar, refletir, observar. Você não tem tempo para nada, tem sempre alguma coisa preenchendo os tempos vazios para ninguém refletir. Hoje e também antigamente era assim. Então, vamos lá, vamos voltar aí 5.000 anos, 4.000 anos, 3.000 anos, Babilônia, começou mais ou menos por lá, não é? Porque a gente também tem essa tendência aqui no Ocidente em achar que o mundo é aqui, não é? A cultura ocidental que se iniciou no Oriente Médio, não é? Suméria, Caldeia. Mas e aí, esqueceram da China? Esqueceram da Índia? Como é que era lá? O Império Rama, não é? Do Ramayana, do Mahabharata, que falam que é tanto um poema lírico, não é? Indiano, que de fato é uma história, não é mitologia, gente. Vocês acham que eles iam perder tempo escrevendo aqueles livros para inventar historinha? Eles estão descrevendo os fatos reais. China, a mesma coisa, porque a gente desconhece isso. Mas era concomitante, era paralelo.
não é, essas civilizações, tanto na China quanto na Índia, quanto na Suméria, onde a gente diz, né, civilização começou na Suméria e esquece do Oriente. Não é bem assim. Infelizmente, nossa história é extremamente pilotada. Nossa história é mascarada. A história que se estuda em ambiente acadêmico, fechado, não é que a gente aprende nas escolas e nem nas universidades, não é? Porque é tudo direcionado. O interesse de ter um controle em cima da educação e do conhecimento é uma das ferramentas mais poderosas dessa casta, dessa tribo, desse grupo que promove essa guerra silenciosa, utilizando essas armas silenciosas. O conhecimento é a arma mais poderosa que existe. E você tem que ter o domínio desse conhecimento. E o conhecimento sempre foi controlado, sempre foi um sistema de domínio. Muito tempo atrás, praticamente somente a nobreza e o clero sabiam ler e escrever. Não é? Tinham acesso a livros, a conhecimento, era muito restrito. O grande povão não sabia de nada, entendeu? Era totalmente refém de um sistema de medo implementado primeiro pelas religiões, não é? Aí, quando eu falo religiões, aquelas pessoas religiosas e tal, não se ofendam, porque eu falo da religião, das instituições religiosas. Espiritualidade é outra coisa, todos nós temos. Isso é outro papo, essa é outra conversa. Não é o assunto que a gente está tratando aqui. A gente está tratando de sistemas de controle e manipulação dessa guerra silenciosa, dessa guerra velada, desconhecida. Então, essas religiões foram criadas justamente para manipular através do medo, porque o medo é a emoção mais fácil de você dominar a pessoa. Você é apavorado, você perde totalmente a razão. Totalmente a razão, né? Então, você é uma presa fácil para esse pessoal. Então, lá atrás, instituíram essas religiões. Se a gente lê os textos antigos, de todas, não falo de uma só. Não. Por exemplo, Antigo Testamento, porque nós aqui no Brasil, não é, no Ocidente, somos em maioria de tradição judaico-cristã. Então, se você vai estudar esses textos do Antigo Testamento, Pentateuco hebraico, você vai ver que é todo um sistema de um Deus brabo que premia, né? Que, poxa, você faz isso, senão você vai arder no inferno, entendeu? É todo um sistema de medo, de coação, de imposição. Isso é um sistema de controle perfeito, gente. E esse sistema de controle baseado no medo, não é, da coação, da imposição, aliado, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, até recentemente, a grande população praticamente vivia no limite da fome. A gente não se atém a isso. A fome era uma coisa muito comum, ou quase fome. Então, a população vivia... Imagina você com fome, não é? Você não raciocina direito, você praticamente reage. Você reage às situações em que você se encontra. Você é praticamente um fantoche de fácil manipulação, porque você está numa situação precária de alimentação, de nutrição, se comia muito mal, condições de higiênicas péssimas, tudo isso daí deixava o povão num nível quase que de animal, entendeu? E de fácil manipulação. Unido isso daí a um sistema religioso, poderoso, entendeu? Com aquelas igrejas, aqueles templos maravilhosos, gigantescos, que não é, dava uma certa imponência, uma certa, vamos dizer, uma conotação de poder muito grande. Aquele pessoal era quase que, poxa, um bando de animalzinho, não é? Um bando de escravo de fato, né? Sem saber que era, né? Existia escravidão, mas praticamente todos eram escravos. Aqueles que não pertenciam a esses grupos de poder, essa casta, essa elite que controlava tudo, que era... A expressão maior delas eram a nobreza e o clero. Então, o que acontece? Isso daí formou-se vamos dizer, um sistema onde, para você sair dessa condição, era praticamente impossível. E hoje a gente vê a mesma coisa. E hoje, cada vez mais, se acentua também. A gente está vendo hoje um fenômeno muito interessante. Nos países mais desenvolvidos, não é? Europa, Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, a grande potência,
o gap, a diferença entre a classe rica, vamos simplificar, e a classe mais pobre ou a classe média, que nos Estados Unidos era característica de lá era ter uma grande classe média, com muito conforto, com muita coisa. Isso está acabando, está voltando, está ficando nítido essa divisão. Não é? Eles fizeram, houve um intervalo entre a Segunda Guerra Mundial e hoje, onde não é um certo progresso, um certo relaxamento desse sistema aconteceu. Então as pessoas tinham uma falsa impressão de bem-estar, de coisa, de progresso. Estamos progredindo. Nada, só colocou os brinquedinhos, não é? Continuou o sistema de religião muito forte, só que um outro sistema foi criado.